Eu não tenho muita familiaridade com o microfone, então vocês me perdoem a gente apanhar um pouquinho isso aqui. Eu gostaria, antes de começar, porque eu acho assim, o grande diferencial da doutrina espírita é nós realmente a gente entender que toda atividade que a gente faz nesse plano material, a gente não faz sozinhos. A gente sempre tem essa interação com os espíritos. É isso aí que o Kardec veio assim, vamos dizer, mostrar bem claro para nós. Então eu gostaria de fazer uma prece novamente, apesar de toda a vibração que nós já conseguimos, né? A apresentação de tudo, e gostaria de pedir para que todos realmente voltassem os pensamentos para o estudo, para que além da gente poder, né, obter informações, trocar ideias, a gente possa estar drenando as nossas energias também, fazer desse um momento terapêutico para todos nós. Então a gente pede que os pensamentos voltem para cá, que a gente deixe realmente os problemas que todos temos e a gente aproveite ao máximo, né, a nível de sentimentos desse momento que nós vamos criar para nós. E para me ajudar também, né, a gente, quando a gente funde, quando a gente relaciona, a gente fica mais forte. Então vamos levar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir que através dos seus trabalhadores, esses nossos irmãos desencarnados, que a gente pode sentir a presença ostensiva nesses momentos, que eles que coordenam o nosso estudo, a nossa fala, o nosso bate-papo, que nós possamos, além de receber informações, trocar ideias, possamos receber vibrações que atingem os escaninhos mais profundos do nosso ser espiritual, de maneira que a gente possa utilizar a informação para nos perceber, que cada um de nós nesse momento se perceba, que a gente utilize os conhecimentos da doutrina espírita para funcionar como uma lupa para a nossa condição espiritual, para que percebamos qual é o nosso compromisso dessa encarnação, e que esses momentos de estudo, momentos de realização, sirvam para ampliar a nossa percepção em relação a nós mesmos. É o nosso desejo, o nosso pedido encarecido para esses espíritos amigos que coordenam todo o nosso trabalho. Então é na paz de Jesus que a gente dá por iniciado a nossa conversa. Que assim seja. Então, gente, o tema, né, que propuseram para a gente falar é a respeito, né, da excelência de Jesus como um ser afetivo e relacional que ele foi, né? E a gente, para falar de Jesus, a gente tem facilidade do ponto de vista mais superficial, mas do ponto de vista mais profundo, a gente já tem muita dificuldade, porque a gente tem convicção de que a gente ainda não tem essa construção na nossa intimidade. Então eu vou tentar falar desse Jesus de uma maneira bem assim facilitada pelo Kardec. Então eu vou enfocar, até entrando um pouco no tema da manhã, mas que ao meu ver é a mesma coisa, né? Nós vamos tentar falar mais a nível de sentimentos, que realmente é a construção dos nossos espíritos. Então, aproveitando, né, todo esse ensejo que nós tivemos aqui na apresentação, que nós acabamos de ver agora, se nós começarmos, se a gente der uma voltada lá atrás, o que somos nós? Nós somos um princípio inteligente, né? Lá na Gênesis o Kardec explica isso para a gente, no qual a gente herda um potencial de desenvolvimento, mas na realidade a herança do Pai é esse potencial. Se nós fizermos uma relação com uma semente, né? Se a gente pegar uma semente do eucalipto, e a gente vê aquela sementinha daquele tamanho, a gente não imagina que aquela sementinha desse tamanhozinho vai dar uma árvore, às vezes de 20 metros de altura, às vezes até mais. Então a nossa herança é exatamente isso aí. E pegando o gancho na fala ali atrás, o que acontece com esse princípio inteligente? Esse princípio inteligente, ele vai dormitar no mineral. Não foi isso que nós escutamos, foi isso que a música falou, e foi essa a fala do nosso companheiro. Então o princípio inteligente que nós somos, vamos partir daí, né? Se nós ir para trás a gente se perde. Vamos imaginar então, visualizando,
que o nosso início é exatamente naquele reino mineral. E se nós pormenorizarmos o reino mineral, nós vamos chegar lá na estrutura do átomo, né? Que é uma estrutura assim, ela tem um certo arranjo, mas ela é extremamente simples. E o princípio inteligente, ele começa a estagiar exatamente naquele ponto. E o que começa a acontecer? Então vamos imaginar, eu estou lá numa pedra, né? Porque nós não somos pedra, né? Nós estamos lá no reino mineral dormitando. Qual que é a maneira pela qual eu começo a desenvolver esse potencial que eu herdei do Pai? É exatamente com as diferenças ambientais que eu sou submetido. Então, se nós imaginarmos uma pedra lá no alto da montanha, aquele frio que bate na pedra, o calor que bate na pedra, o vento que bate na pedra e todas as intempéries climáticas possíveis, o que está acontecendo naquele momento? Aquele mineral, ele tem uma propriedade chamada memória, que o Kardec, né, abrindo parênteses, aqui na frente ele mostra isso para nós através daquela modalidade mediúnica de psicometria. Não é assim que funciona? Se eu pegar uma peça de cristal que está na sala de alguém e eu for um psicômetra, eu consigo visualizar o que aconteceu em torno daquela pedra. Então aquela pedra lá do alto da montanha, ela tem uma capacidade de memorização que extrapola a estrutura física apenas. Essa memória, a pedra, ela é um aparelho mediúnico para aquele princípio espiritual absorver informações do meio material no qual está inserido. E aquela pedra, com esse intemperismo, ela começa a aprender coisas do mundo material, que é aquilo que aquele princípio inteligente pode absorver. Ele, rudimentar como ele mal dá conta de absorver informações desse plano material que nós temos. Mas o que acontece no advento disso aí? Essa pedra, ela se desenvolve, ela evolui e vamos pulando, né? Senão a gente fica nisso. A hora que eu já consigo ir para um reino, né, mais desenvolvido, e eu já consigo bater uma estrutura celular, eu sou um ser unicelular. A estrutura de uma célula já é extremamente mais complexa do que a estrutura de um átomo, porque a célula já é um aglomerado de átomos. Nós temos um exemplo de uma célula macroscópica, para todo mundo entender, quem não sabe o que é célula. O ovo da galinha é uma célula macroscópica, enorme. Então a célula, ela tem uma quantidade enorme de átomos, mas ela já é uma estrutura muito mais organizada. E como célula, se nós imaginássemos que nós fôssemos lá um ser unicelular lá dentro do oceano, por exemplo, o que continua acontecendo quando aquele ser unicelular está lá dentro do oceano? Ele continua absorvendo informações da mesma maneira que a pedra. Só que ele já obtém informações de uma maneira muito mais elaborada. E se de repente essa célula, esse ser já desenvolve e se dá um ser pluricelular, ele começa a se locomover com mais facilidade lá no fundo do oceano, e a hora que ele esbarra numa pedra, ele pega a informação do que significa esbarrar numa pedra. A hora que ele é comido por um peixe, né, ele também sente todas umas experiências do que seja ser comido por um peixe. E se a gente for extrapolando o raciocínio, é nessa maneira de relacionar com o ambiente que nós vamos angariando experiências. E nós vamos formatando na nossa memória, nesse eterno, né, morrer, renascer, né, e progredir sempre, como diz o Kardec. Mas esses seres, no momento que a estrutura física desintegra, ele permanece íntegro num outro plano vibratório. Depois ele retorna para o plano material novamente, e nessa ele não perde informações. E nós vamos criando um banco de dados paralelo à herança que nós herdamos do Pai. A herança está lá, o molde divino, o código divino está lá para ser seguido. Mas nós vamos absorvendo informações. E na medida que a gente vai seguir nessa escalada evolutiva, é como se a nossa biblioteca fosse aumentando. Cada dia eu tenho mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, é aquilo.
Só que acontece uma situação que é a seguinte: apesar de eu estar angariando informações, eu não tenho consciência de que eu tenho essa informação. A informação entra para dentro de mim, mas eu não tenho acesso dela. Na medida que eu continuo crescendo nos outros reinos, a minha noção de que eu sou algo, ela vai ampliando. Se nós pularmos para o reino animal e pensarmos em animais do ponto de vista doméstico, cachorro, cavalo, esses animais que já relacionam mais diretamente com o ser humano, vocês vejam que eles já têm uma percepção bem grande do que é isso tudo. Não vamos dizer que eles sentem, né? Mas os instintos deles já estão bem elaborados. E nesse processo, o que acontece? Nós continuamos evoluindo nesse reino nominal, até que chega um belo dia que eu consigo ter uma percepção de que realmente eu sou algo fora do todo. Eu sou alguma coisa. E eu consigo lançar um primeiro pensamento contínuo, como diz o André Luiz lá. A hora que eu tenho esse primeiro pensamento contínuo, eu posso me dizer que eu estou entrando aí no reino nominal. E a hora que eu entro no reino nominal, eu estou lotado de experiências. Porque vocês imaginam, nós passamos por quantas situações do ponto de vista da matéria. Pode-se dizer que a base está inteira pronta de conhecimento humano. Então, se nós imaginarmos, eu perguntar para vocês aqui, quem sabe como funciona a hemodinâmica cardíaca ou a respiração nossa? Muitas das pessoas, se não tiver um conhecimento técnico, não vai saber nem falar. Mas lá na profundidade do nosso ser, nós sabemos muito bem como é que funciona isso tudo. Nós passamos por essa etapa, tintim por tintim. Mas nós estamos aqui no reino nominal, entrando lá no reino nominal, sou um homem lá da caverna. Nós ainda precisamos angariar experiências para continuar desenvolvendo. Como a nossa inteligência ainda é muito rudimentar, o nosso pensamento ainda é um pensamento muito curto, os nossos sentimentos ainda não estão criados, né? Eles são só um projeto. O que acontece conosco? Nós continuamos sendo submetidos a uma relação também, uma relação bem grosseira, bem a lá reino animal ainda. Então é tipo assim, eu sou o homem da caverna lá, e eu, uma determinada esposa lá. Só que aquela esposa tem um outro companheiro meu que quer ela também. Aí o que acontece? Um briga com o outro, eu dou uma pancada lá no indivíduo, lá e o indivíduo desencarna, eu fico com a esposa para mim. O que acontece? Vai chegar uma hora que eu vou ficar velho também, às vezes eu vou perder a esposa e vou tomar uma pancada na minha cabeça também e vou morrer. Se a gente extrapolar o raciocínio, imaginando essa questão a longo prazo, vai chegar uma hora, depois lá de eu ser, né? Vamos se ater aos números, é só para me passar o pensamento. Vai chegar um determinado momento, o que vai acontecer? A hora que eu for dar a pancada na cabeça de alguém, alguma coisinha vai me falar lá no fundo, ó, não convém, pode dar zebra. Quem dá pancada, toma pancada. Só que eu ainda quero a mulher vendo, eu dou a pancada, ele vai. Mas o que acontece? Eu vou ganhando experiência, e a dor, né? É ela como sempre foi, porque é toda vez que eu contrasto com uma situação, igual a árvore contrasta com o vento, aquilo gera dor. Então a dor, desde o início, desde a alga, ela é esse mecanismo que propulsiona a evolução nossa. Eu continuo ainda sofrendo dor como esse homem, né, vamos dizer, primitivo ainda que está desenvolvendo. E eu vou aprendendo, eu vou ganhando experiência, a lei de causa e efeito vai me mostrando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e vamos pular para a situação que nós estamos agora. Agora não, vamos pegar lá na época de Jesus. Até que chega a determinado ponto, que nós já tivemos tantas experiências, que nós adquirimos uma maturidade espiritual. Nós, além de sermos seres conscientes de que somos algo destacado do todo, eu já tenho condição e eu já posso não mais ter apenas a dor como instrumento evolutivo. E chega nesse momento, para que a gente avance do ponto de vista evolutivo, para que a gente não demore tanto. E se nós nos reportarmos lá o André Luiz, o que o André Luiz fala para nós? Do vírus, a primeira emissão de pensamento contínuo, gastaram-se 1 bilhão e 500 milhões de anos. Do pensamento contínuo
até a cidade que nós estamos agora, gastou-se 200 mil anos apenas. Então vejam só, a partir do momento que eu tenho inteligência, eu propulsiono a minha evolução. A dor é um mecanismo necessário, ótimo, acelera o processo evolutivo, mas ela por si só, ela é devagar para o nosso desenvolvimento. Aí o que acontece? A hora que um grupo de espíritos estão prontos para optarem pelo crescimento, pelo amor, é a hora que vem o espírito, já com a sua maioridade espiritual, um espírito que sabe das coisas, e eles vêm nos dar um código de comportamento ético-moral. É a hora que nasce com Jesus Cristo, no nosso caso, o nosso Cristo. E Jesus nasce naquele ponto, num local do planeta que, de certa forma, todo conhecimento humano passou por aquela região ali, aquela região de Canaã. Os povos antigos, os hindus, de certa maneira nós não vamos falar disso aqui, mas todos os povos mais inteligentes passaram por aquela localidade. E os hebreus, pelos escritos dos hebreus, eles foram relacionando praticamente todo o conhecimento humano, de maneira que Jesus vem numa localidade onde que toda a cultura, de certa forma, está localizada naquele ponto. E ele vem nesse ponto que os espíritos, que somos nós, que estávamos lá, estávamos preparados para receber uma informação e propulsionar a nossa evolução. Agora vejam só, então Jesus é uma proposta, vamos dizer assim, Jesus é um projeto energético de comportamento humano. Não é essa coisa simples de um ser que nasceu ali, que foi bom e justo apenas. Ele é um modelo extremamente futurista, no qual, na medida que nós conseguirmos angariar a consciência, nós vamos captando e absorvendo o que ele está querendo nos dizer. De modo que na prática a gente observa isso, que cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente lê com outros olhos, a gente vê outras questões, a gente aprofunda naquilo. E essa questão, de ter um espírito na maioridade para vir trazer para nós esse código de evolução, ele chega para nós ao mesmo tempo e ele nos propõe nos conhecer. Você vê que a base está toda feita, o conhecimento, de certa forma, ele está todo angariado. Só que nós temos que agora buscar dentro de nós todo esse conhecimento, trazer à tona, trazer para a nossa tela mental e utilizar isso aí. E o que começa a acontecer a partir disso? Da mesma maneira que aquela célulazinha, quando era uma célula só, precisava duplicar, fazer novas células para criar um corpo mais desenvolvido e poder absorver mais informações, porque se ela fosse uma célulazinha, ela ia angariar muito pouca informação. Nós, da mesma maneira, temos que fundir com as outras pessoas para podermos absorver essa energia divina ou esse conhecimento divino. Isso é traduzido no tema do encontro, que é o relacionamento. Se nós pegarmos lá no Evangelho, naquele item lei de amor, lá os Espíritos propõem para nós uma fusão dos seres. Eu tenho que abaixar a minha personalidade para mim crescer em humanidade. É exatamente isso aí. Se nós não nos relacionarmos, é impossível nós continuarmos angariando conhecimento e experiências. Porque as experiências a partir de agora, elas não são mais do ponto de vista material. Do ponto de vista material, nós já angariamos quase tudo, porque nós viemos de lá da estrela, igual o Ben mostrou todo o vídeo aqui que passou para nós. Nós já vivenciamos isso aí, vamos dizer assim, nós já fomos poeira estelar. Nós temos esse conhecimento. Há necessidade agora de conhecer o espírito que somos. Modifica a maneira de ser. E com isso, a maneira de relacionar já não é essa maneira grosseira de eu tomar o vento, de eu tomar o intemperismo, de eu ficar lá dentro do oceano, de eu aprender a lutar. Não é isso mais. Agora eu preciso relacionar com o meu irmão em profundidade. E na medida que eu começo a relacionar com o meu irmão com profundidade, é o momento em que eu começo a transformar os meus instintos em sentimentos. E os sentimentos nossos também, eles são algo, não é uma coisa assim, vamos dizer, rarefeita, impalpável. Os nossos sentimentos, eles fazem parte da nossa estruturação energética.
Nós não lemos nas obras que o espírito superior olha para outro espírito mais inferior que ele sabe a condição evolutiva daquele espírito? Não é assim que a gente vê na obra espírita? Por quê? Como que o espírito sabe que o outro está numa condição tal ou qual? É exatamente porque, na medida que nós evoluímos, a nossa estrutura vibratória, a nossa frequência de onda, ela é uma frequência correspondente aos sentimentos que nós conseguimos construir. Então, se nós formos falar em idade do espírito, a idade do espírito está na dependência da construção dos sentimentos que ele já conseguiu construir. Eu sou o que eu já sinto. E isso é como se fosse o meu retrato. Um espírito mais avançado que ele consegue me visualizar e ver em que ponto eu estou. E aí a gente continua pensando, já que a minha evolução se dá pela maturidade de sentimento que eu tenho, e essa maturidade caminhando para o sentimento único e maior, que qual que é? Qual que é o sentimento meta nosso? O amor. Nós estamos caminhando para esse sentimento meta nosso. Qual é o mecanismo de formação de sentimentos dentro de nós? Não existe outra forma de formar sentimentos que não seja o atributo que o nosso espírito tem. Quais são os atributos do espírito que o Kardec traz para nós? Está lá no livro dos espíritos. Quais os atributos do espírito? Quais as potências do espírito? Quais são? Vontade e pensamento. São os dois atributos do espírito. Então, o que vai moldando a nossa malha perispiritual, a nossa malha perispirítica, é o nosso pensamento. Nosso pensamento é uma força transformadora. Na medida do que eu penso, na medida que o que a minha tela mental representa para mim, eu bombardeio toda a minha estrutura energética. Começando lá pelos meus corpos mais sutis, representados pelo perispírito, até o meu corpo físico. Hoje a ciência humana mostra que uma ansiedade me gera uma úlcera gástrica, que uma mágoa profunda me gera um câncer de mama. Ou seja, o que eu penso, eu acabo saindo lá da minha intimidade, exteriorizando no meu corpo físico. Da mesma maneira, a construção desses sentimentos ela se dá dessa maneira. Então os impulsos que o meu espírito dá, eu vou me bombardeando. E eu gero sentimentos bons ou sentimentos ruins. E uma vez construídos esses sentimentos na minha intimidade, eles têm força de expressão no meu campo mental. O que significa isso? Se eu sou um indivíduo que eu insisto em ser violento, eu vou criando em mim situações energéticas de violência que chega em determinado momento, é como, vamos visualizar assim, só do ponto de vista didático, como se eu tivesse uma bolinha preta no meio da minha cabeça, que a hora que eu for estimulado, se eu tenho aquela bolinha de violência criada, partícula energética criada, ela interfere na minha atitude. E às vezes eu ajo com violência, eu agrido, às vezes a minha esposa, eu agrido meus companheiros, eu não levo meu companheiro na casa espírita, e a hora que eu acabo de fazer aquilo, eu já arrependo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que isso é errado, eu já estudei, sei que isso é sério, só que eu não dou conta, a hora que eu vejo, eu já fiz. É aquela frase lá do Paulo de Tarso, né? Ele fala, é um trocadilho, não dou conta de falar igual ele, mas é mais ou menos assim: aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não faço. Por quê? Porque na medida que eu construo esses sentimentos na minha intimidade, eles ditam mais forte para mim. E aí o que acontece? Se eu sou essa construção de sentimentos, a minha malha perispirítica, ela é representada na sua sutileza mais pura, com um grau de desenvolvimento dos meus sentimentos. Eu devo então, nesse momento que Jesus vem me ensinar a construir sentimento, eu devo tomar providências para construir bons sentimentos. E se nós imaginarmos qual foi a principal dica de Jesus para nós, ele falou que tinha uma única coisa que nós não tínhamos salvação se nós não fizéssemos. O que era? O que era que Jesus falou para nós? Caridade. E o Kardec teve o cuidado de perguntar para os espíritos o que Jesus entendia como sendo caridade. A pergunta é desse jeito, pergunta 700 alguma coisa lá. Os espíritos responderam assim: caridade do ponto de vista de Jesus é benevolência para com todos,
indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Ser caridoso, que é aquilo no qual nós não teremos salvação se a gente não praticar, quer dizer que isso é uma das molas mestras da dica para nos relacionar com os seres humanos, não são? Se Jesus coloca isso como uma questão tão assim relevante, para me relacionar bem eu tenho que ser um ser caridoso. E a hora que eu vou saber o que Jesus entende como caridade, ele me fala que caridade é uma condição íntima, não é uma condição externa. Vejam só, 33% da caridade lá do Kardec é indulgência. O que é indulgência? Indulgência é eu não valorizar o defeito do outro, eu valorizar a qualidade que o outro tem, entrar em sintonia com isso do outro. Perdão das ofensas. O que é o perdão das ofensas? Toda vez que eu sou submetido a algo que me incomoda, que me constrange, que me traz transtorno, eu devo perdoar. Não é pelo outro, porque Jesus falou também que perdoar o outro não tem repercussão para o outro, tem repercussão é para mim. Quer dizer que ele propõe também um estado mental particular, diferente. E a benevolência para com todos é o corolário disso tudo. Aí inclui sim a caridade que até então nós espíritas fizemos ela muito bem feita, que foi o que deu o alicerce para a doutrina espírita. O espírita, ele tem esse cunho, ele é cunhado na sociedade como um indivíduo caridoso, mas é apenas uma faceta pequena daquela proposta de Jesus para nós. Então o que nós estamos querendo traduzir e trazer aqui hoje, que não há como nós evoluirmos sem modificarmos esses sentimentos. E para modificar esses sentimentos, eu preciso do meu irmão, eu preciso do outro. Por que eu preciso do outro? É exatamente aquele companheiro na casa espírita, que às vezes tem um jeitinho que eu não vou com ele, eu vou com todos, eu adoro todo mundo, mas com aquele lá não dá, ele é chato demais, ele é fofoqueiro, ele já falou de mim, eu não mereço. Mas é exatamente aquele comportamento daquele indivíduo que vai despertar aquele sentimento em mim que está mal construído. A hora que eu sinto aquela febrezinha ali, ó, de reagir, de me defender, é a hora que eu percebo o que é que eu tenho que trabalhar dentro. E se nós formos aprofundando nessa reflexão, nós veremos que nós estamos na casa espírita certa, com as pessoas certas, nós estamos lá no núcleo familiar certo. Porque às vezes a minha esposa, que era aquela namorada, que era uma princesa, que eu amava, que era tudo lindo, a hora que eu caso com ela, eu falo, meu Deus, eu não casei com essa mulher. Por quê? Os sentimentos sobrepõem a razão na hora do vamos ver. Aí ela se expressa mais na realidade dela. Como os sentimentos delas são vibrações, são energias, elas têm força vetorial. O que significa isso na física? O sentimento da minha esposa, ele é capaz de mexer com o meu, igual um imã. E eu às vezes não tolero ela, e algum amigo me pergunta, por que você não gosta da sua esposa? Eu falo e não falo nada. Mas eu não tolero aquele relacionamento com ela. Eu amava aquela mulher, no fundo eu até amo, mas nesse aspecto não dá para tolerar ela. E nesse relacionamento de seres, eu vou percebendo quem eu sou. Se eu vou seguir uma dica que Jesus traz para mim, que o Kardec escancara para nós, eu começo num processo reflexivo. Por que eu reajo perante a minha esposa dessa maneira, tal. E de repente, na medida que eu vou analisando as minhas reações, eu vou observar que eu tenho um padrão de comportamento. Que toda vez que eu for submetido em determinadas situações específicas, eu reajo àquela maneira. E parece que eu sou um indivíduo sem sorte, porque sempre tem alguém fazendo aquilo comigo, minha fora. E de repente, nesse processo, o que está acontecendo comigo? Eu estou me autoconhecendo. Só que eu estou me autoconhecendo dentro da minha programação reencarnatória. É isso que é importante a gente saber. Quando nós programamos a nossa vida, nós pegamos lá um pedacinho problemático e nós tratamos dele. Então nós temos que saber quais são os sentimentos prioritários a serem trabalhados na atual encarnação. Na medida que nós analisarmos as nossas reações frente aos relacionamentos, nós vamos identificar esse padrão que veio para ser consertado e vamos identificar também
que a programação reencarnatória nossa nos favorece a trabalhar esses sentimentos. Além do companheiro mexer com o meu sentimento, na medida que eu lido com ele, seguindo o código do Evangelho, eu vou transformando esse sentimento. Então o que acontece? Eu sou provocado por o sentimento vir à tona, e ao mesmo tempo eu tenho oportunidades de trabalhar esse sentimento. Então não tem como nós não nos relacionarmos. Se eu tivesse lá a esposa, que era a minha alma gêmea, dando exemplo da esposa, nem sempre é a esposa, né? O que acontecia comigo? Eu não perceberia, isso não viria à tona. Então eu preciso exatamente das dificuldades do relacionamento, a maneira que o átomo, que a célula precisava do intemperismo físico. Só que hoje eu preciso do intemperismo relacional, moral, aquele que mexe comigo. E vejam só, com esse raciocínio os problemas nossos começam a desaparecer. Porque quando eu não tenho problema, está tudo ótimo, não tem problema. Quando eu tenho problema de relacionamento, é uma oportunidade de crescimento, então melhora ainda. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu não tenho problema, a vida fica ótima, eu fico feliz, está tudo jóia. Só que é isso aí que é a fé raciocinada do Kardec. É a fé raciocinada na minha realidade. Essa fé, ela é alicerçada em bases seguras. Essa me gera segurança, alegria e firmeza. Não é aquela fé que até então todo o movimento religioso do planeta, ele trouxe meio assim, de boca abaixo, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Ela não é dogmática, mas ela é raciocinada, mas é raciocinada não perante informações frias. Ela é raciocinada perante a minha realidade espiritual. E aí ela é forte. E aí eu entendo o porquê das dificuldades dos meus relacionamentos. Então eu gostaria de convidar todos a uma reflexão que é o seguinte: nós temos que aprender a distinguir o que é conflito espiritual, o que é aquele conflito que eu trouxe para me mudar, que significa quais os sentimentos que eu vim transformar, dos conflitos existenciais. Vamos traduzir isso em exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa empresa, e lá naquela empresa eu tenho um indivíduo lá que ele realmente tem mais competência do que eu para aquilo que a empresa é. E aquilo mexe comigo. Porque eu sou esforçado, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu faço tudo certo, mas aquele indivíduo está crescendo mais do que eu na empresa. E eu não tolero aquela situação. Aquilo, por mais que eu sei, eu sou espírito, eu tenho que andar na linha, mas aquilo me dá um ciúme. E chega uma hora que eu posso, às vezes eu estou lá numa festinha conversando com os colegas da empresa e eu faço uma fofoquinha a respeito dele. Às vezes alguém fala meio mal dele, eu dou força, eu dou um apoio. Por quê? O que eu puder fazer para dar uma baixadinha na bola dele, ele já é tão bom. E eu estou me sentindo para baixo. Aí eu vou lá, faço a fofoquinha e tal. Só que ele é um indivíduo muito bom mesmo, eles acabam falando para ele: ó, o José está falando de você lá, aquele dia falou isso assim, assado. Aí o indivíduo olha para minha cara no dia seguinte, ele não consegue conversar comigo, ele está magoado, ele está sentindo. Aí o que eu gerei? Eu gerei um conflito existencial. Eu falei do fulano, ele nem merecia aquilo, agora eu estou lá, complicado de trabalhar. Só que eu sou espírita, né? Eu quero manter a minha imagem, né? E tal, eu quero ir para frente, a minha intenção é a evolução mesmo, eu não quero prejudicar ninguém. E o que eu faço? Eu vou lá atrás desse indivíduo, peço desculpa para ele: fulano, me desculpa, eu errei. Me desculpa, o que eu posso fazer para refazer a relação nossa e tudo, e eu conserto. A hora que eu acabei de consertar aquele problema existencial, me dá uma paz de consciência, não tem nem dúvida, porque eu me reviso, no fundo eu sou um indivíduo que quero crescer, mas muitas das vezes nós ficamos satisfeitos com isso, e não nos percebemos nesse processo aqui, porque vejam só, o conflito existencial com aquele colega foi resolvido, mas o conflito espiritual, que é o ciumento que eu sou, o indivíduo de ciúme que eu sou, esse aí eu deixo para depois de novo. Se eu não pensar neles, se eu não souber quais são eles, claro, novamente numa nova oportunidade, o ciúme vai prevalecer e ele vai comandar o meu pensamento e as minhas atitudes. E de novo eu terei um conflito existencial por resolver. E pegando esse exemplo simplesinho que eu estou dando, se a gente extrapolar isso para a nossa vida, nós ficamos correndo atrás de resolver conflitos existenciais.
Não que não seja necessário resolver, lógico que é. Só que o espírita, ele é convidado a ir mais além. Porque senão nós continuamos a lá matéria. Se eu conserto só conflito existencial, eu estou tratando só da personagem atual, só do José. Às vezes eu sou bonzinho, às vezes socialmente eu sou ótimo, às vezes eu sou produtivo, eu sou honesto, tudo é lindo, mas é a personagem José. Eu tenho uma vida impecável, aparentemente não, verdadeiramente, só que como cidadão. Mas aqueles sentimentos que eu me propus modificar nessa encarnação, ele passa batido. Por isso que essas obras recentes que estão vindo para cá, eu me fico à vontade para falar, porque é a recomendação que eu tive para me falar para vocês aqui hoje. Então, se a gente pegar como exemplo as obras lá do Vanderlei lá, o que eles têm trazido para nós, e não só ele, né? Tormentos da Obsessão com o Divaldo, lá em 2000 atrás, mostrando que nós espíritas temos desencarnado mal. Mas por que nós temos desencarnado mal? Não é que a gente seja mau cidadão, não. A nossa cidadania, nós já conquistamos ela. Essa aí já está feita. Bons cidadãos, na nossa maioria, nós somos. Só que nós não estamos tratando das questões do espírito. E aí tem que haver um aprofundamento maior. E quando a gente chega no plano espiritual, que nós não temos esse tamponamento do cérebro físico, a gente amplia a nossa visão e a gente vê que talvez a gente passou cronologicamente muito tempo, encarnação de 90 anos, mas não fizemos nada para o nosso espírito. Daí advém a consciência de culpa, a estima baixa, não por grandes delitos, que nós não fazemos mais. Se nós não estudarmos profundamente os nossos sentimentos, e nós só estudaremos eles na medida que nós relacionarmos com as pessoas, como nós vamos dar conta de fazer isso? Então, a hora que o encontro começou propondo confraternização, é isso. A base da nossa evolução é confraternizar e relacionar. Se nós não relacionarmos, nós não vamos. Pois não? A senhora quer usar? Todo mundo vê? Falei com ela que ela tinha ódio mesmo no coração. Ela falou assim, não tem. E ela foi perceber, comentou isso comigo hoje, que ela foi pensando em modificar. Pelas atitudes dela que ela tinha em relação com as mulheres, ela percebeu que ela tinha aquilo no coração. Exatamente. A senhora serviu de espelho para ela, com boa vontade, com segurança, com carinho, a senhora expõe que ela é. E vejam só, esse momento do Espiritismo, nós estamos vivendo o Espiritismo, é um momento de uma releitura do Espiritismo. É uma leitura do Espiritismo em nós. Então, se nós pegarmos a parábola dos talentos, por exemplo, muitas das vezes a gente imagina assim, ó, eu participo do movimento espírita, eu faço palestra quando eu for chamado, eu atendo as pessoas, eu ajudo todo mundo, eu estou colocando o meu talento em ação. Mas muitas das vezes nós estamos enganados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da realidade nossa. Tudo que a gente faz com facilidade já são construções que nós trouxemos. Se eu sou um indivíduo que eu causo um impacto tremendo no movimento espírita, isso eu trouxe. Porque desde novinho eu sou bom, só fui burilando naquela questão. Esse é o talento. Então muitas das vezes a gente acha que a gente está lá naquela turma dos 10 talentos e estamos na turma do 1 talento e ele está enterradinho. É aí que nós temos que cair a nossa ficha. O momento nosso é de nos superarmos, sem atropelos, é lógico, com bom senso, com o pé no chão. Mas nós não estamos aqui mais para reforçar o que é forte em nós. Isso é o que vai alavancar a nossa encarnação. Mas nós estamos aqui sim para construir o que está faltando, modificar o que nós temos. E vejam só, aí a gente começa a entender que nós temos dois, vamos dizer assim, nós temos dois caminhos a percorrer dentro da encarnação nossa. Nós temos um compromisso que é o compromisso humano, que é o compromisso social, que é o compromisso coletivo. Então, como nós também entre espíritas, tem o nosso compromisso com a nossa casa espírita, com o movimento espírita. Mas esse movimento espírita, quer queiramos, quer não, ele vai acabar dando certo. Vocês sabem por quê? Porque quem coordena ele é gente que sabe das coisas.
É lógico que precisa de nós, mas o que acontece é o seguinte: de tempos em tempos vão encarnando espíritos dentro do movimento espírita que têm características fortes para aquele momento. Vocês vejam que no momento de implantação, eles só transportavam as informações e implantavam o espiritismo, quer queira, quer não. Aquelas senhoras, né, vamos falar senhoras porque na maioria parece que são espíritos mulheres mesmo, eram aquelas senhoras caridosas, né, que faziam os enxovais de criança, que faziam a cesta básica, que davam remédio. Aquelas senhoras, elas vieram em determinado momento também, dentro da implantação do movimento espírita, que elas traduziram a ideia de caridade do espiritismo. Agora a pergunta é o seguinte: será que essa médium, ou esse médium que serviu, né, de transportador desse plano espiritual, será que ele trabalhou as questões espirituais dele? Será que ele fez isso? Porque vejam só, não quero ser dramático, hipótese alguma, mas o que está acontecendo é o seguinte: às vezes os indivíduos que estão tendo problemas no plano espiritual são indivíduos que têm uma folha de serviço excelente. É gente que produziu, é gente que fez, é gente que cumpriu o papel dele na sociedade. Por que ele não está bem? É porque às vezes a gente só ficou com o lado social, só com o lado externo, que é importantíssimo, é imprescindível, é base. Mas nós somos convidados agora, no despertar do nosso espírito, para nós ver qual que é o nosso caso individualizado. Então muitas das vezes eu vou ter que ser esse atuante do movimento espírita, eu vou ter que dar meus pulos, vou ter que correr atrás, vou ter que ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar identificando o que eu estou transformando em mim. Porque, por exemplo, gente, eu vir a Divinópolis hoje pode servir para mim como um estímulo ao meu orgulho. Eu posso chegar lá com a esperança, ou mesmo que eu não fale para ninguém, eu pensar comigo: nossa, eu fui lá, fiz uma palestra na CEONG, que coisa, hein? Eu devo ter alguma coisa no plano espiritual, porque senão eles não iam me chamar para ir lá na CEONG. Então, em vez da minha atividade no movimento espírita estar servindo para me trabalhar o meu sentimento, ela reforça aquilo que eu tenho que trabalhar na minha intimidade. Então, se nós não preocuparmos em nos avaliarmos a todo momento, o que acontece? A gente chupa o dedo, vamos dizer assim, no português, claro, nosso lá em cima. A gente produz muito, mas não leva. E é nos relacionamentos difíceis, nos relacionamentos mais custosinhos um pouco, que nós vamos nos perceber. Então o tema não tem jeito alto, não tem jeito de ser melhor, ele é tudo que há. Nós aprendemos a nos relacionar. Essa confraternização entre casa e espírita é exatamente aquelas célulazinhas juntando uma com a outra, cada uma à sua maneira, igual é o corpo humano nosso. Eu tenho uma célula cardíaca, eu tenho uma célula pulmonar, tenho uma célula de pele, e ela faz um corpo que é forte, que angaria experiências, etc. Então é esse que é o convite, e Jesus foi quem mais mostrou isso para nós. Porque do ponto de vista social, Jesus falhou. A polícia da época decretou pena de morte. A opinião pública ficou contra ele. Os amigos correram todos, com exceção de João, né? Maria Madalena e Maria Santíssima. O resto nem conseguiu acompanhar ele naquele final. Mas o que ele estava traduzindo? O próprio Judas, né? Judas não era um indivíduo equivocado, talvez um dos mais inteligentes de todos. Mas qual que era a visão do Judas? Eu preciso colocar Jesus perto desse povo aqui, né? Do César lá, porque aí ele vai ficar forte. Aí nós implantamos o reino de Deus na terra. Porque junto com um pescador, com um doente, nós não vamos fazer isso. Então a ideia do Judas era boa, ele era visionário. Do ponto de vista humano, ele estava com tudo. Mas não era essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus tinha que mostrar que eu tinha que ganhar de mim mesmo. O reino é o reino da consciência, não é o reino humano. Senão Jesus vinha filho do César, era muito mais fácil. Para que vir filho de Maria? E o que acontece? Vocês vejam só, os apóstolos tiveram grandes problemas de relacionamento, porque todos eles tinham fraquezas, mas tinham um lado forte. Tomé, todo mundo sabe, um homem de pouca fé. Pedro era um homem extremamente, vamos dizer, bravo, impetuoso, impulsivo. Tiago era meio místico, gostava muito dos deuses lá, né? O Paulo, né? Ele que me perdoe, meu Paulo era fanático. Precisou ter um complexo de culpa imenso para cair a ficha nele.
Não é aquilo ali, não mostrou ele na estrada de Damasco caído, lá que ele conheceu Jesus. Que ele matou o mentor dele, ele assassina Estevão. Ou seja, precisou do embate, do problema para o indivíduo cair a ficha. Nós não precisamos ser mártires, né? Nós podemos só nos observar dentro dos relacionamentos possíveis. E aí nós nascemos por Jesus, igual foi falado ali para nós. E o que acontece? Segundo Humberto de Campos, se não me engano, tem um dia lá que a casa do caminho não funcionava, não estava dando certo lá, tudo dando errado, estava um caos lá dentro. Eles invocam Jesus e, segundo Humberto de Campos, Jesus manifesta na reunião mediúnica. E eles perguntam para Jesus: o que está faltando para as coisas funcionarem lá? Eles chegam e falam que estava faltando a caridade da língua, que eles tinham que parar de falar um do outro. Se eles parassem de falar um do outro, querer ser um maior que o outro, tudo resolvido. E segundo Humberto de Campos, tudo passou a funcionar muito bem. Se nós imaginarmos a caridade da língua, Jesus estava reforçando a indulgência, não é isso? Sem indulgência, eu acho que o momento que nós estamos vivendo pede a indulgência. Dos 33% da caridade, indulgência, benevolência e perdão das ofensas, o momento perde indulgência, principalmente dentro das nossas casas espíritas. Se nós pararmos de olhar o defeito do outro, vincular com as qualidades do outro, nós vamos gerar um circuito elétrico. Ou seja, nós vamos criar um corpo mediúnico na nossa casa espírita. E nós vamos entender qual que é o nosso papel na localidade que nós nos encontramos. O que é o meu papel naquele lugar? Para receber aqueles espíritos. Mas é necessário que eu gere circuito. E não tem como, já que nós estamos trabalhando com vibrações tão sutis, não tem como se eu ficar observando o defeito dos outros. Não tem como. E isso significa bem relacionar. E eu vou prestar atenção, eu vou percebendo que é exatamente naquelas situações na qual eu serei convocado a ser indulgente, que eu estarei trabalhando os sentimentos que eu trouxe em desabio. A coisa é muito bonita e muito maravilhosa. É exatamente isso que eu disse no início. Além do meu sentimento ser estimulado a vir à tona, eu tenho recursos para consertar esse sentimento. Sem indulgência não tem como fazer isso. Então a questão é essa. Nós temos quanto tempo? Meia hora, vamos. Então o que nós temos que ter em mente é exatamente que nós somos essa estrutura de sentimentos que só serão modificáveis pelo relacionamento que nós tivermos, no sentido de aprendermos com os relacionamentos nossos. Quem quer colocar alguma coisa? Eu não gostaria de ficar só falando, porque senão nós temos que, assim, senão a palestra não tem relacionamento, não tem fusão. Quem quer colocar alguma coisa para nós fazer a coisa ficar mais informal? Por favor. Relacionamento esse que faz com que a gente cresça, né? E os filhos é uma alavanca, né? Com a sua personalidade diferente, com as maneiras diferentes. Então é difícil às vezes para os pais os relacionamentos com os filhos. Então eu gostaria que você colocasse um pouco nesse relacionamento interpessoal dentro desse tema, dentro com os filhos. Oi. Oi. Prazer. Não, nós estamos de boa esperança também. Dentro dessa questão aí de filhos, a doutrina espírita ela traz para nós que nós devemos entender as fases existenciais do espírito. Se eu tenho um filho dentro da casa, eu tenho que entender o compromisso que eu tenho com ele, que é um compromisso essencialmente de educador. Agora, eu pergunto para vocês, o que é educação? Às vezes nós não sabemos nem o conceito. Eu tenho um filho para educar, mas eu não sei o que é educar. Se a gente pegar no radical educação, né, que é o radical é educere, significa fazer emergir, vir à tona. Então vejam só, olha a coisa, como é que está por trás de tudo. Se educação é fazer emergir, é vir à tona,
não significa que a educação seja passar informação. Educação significa justamente pegar aquilo que o meu filho tem em potencial e ajudar a fazer virar tudo. E só de uma maneira eficiente, só uma maneira não, né? Mas o Emmanuel fala assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se nós quisermos educar os nossos filhos, nós precisamos fazer emergir o que ele tem de bom, mostrando como é que faz. É por isso que está esse caos. Não está a adolescência, não está o caos? Porque esses espíritos que estão aí são outra leva de espíritos. Eles são extremamente inteligentes. Então, com conversinha, não convencemos jamais. Minha filha, você não pode fazer sexo antes do casamento. Aí tem a torcida do Maracanã falando, faz sexo antes do casamento. Aí ela olha na mãe dela e pergunta lá, será que vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? A mãe dela não tem argumentação. E muitas das vezes, gente, postura. Não é que a mãe faz sexo no casamento, etc. Não é isso. Mas às vezes a conversa, o tipo de vida, o lugar do passeio, a novela, etc, etc. Vocês estão entendendo? Então o que está faltando em nós realmente é aproveitar essa doutrina maravilhosa. Para mim educar meu filho, eu tenho que fazer isso. Nós temos que entender que uma criança, para falar a verdade, o momento ideal até 3 anos de idade. Pesquisas científicas recentes têm demonstrado que até 3 anos de idade a criança tem até 300% de capacidade de entendimento ampliada. Você já imaginou isso? Até 3, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas é exatamente mostrando isso. A minha atitude lá em Boa Esperança influencia na atitude dos companheiros aqui. Nós sabemos que se não tiver vibração, não dá conversa. Vocês vejam que agora eu ganhei vibração. Depois da conversa do Paulo, até então, eu fiz na marra. Era só eu quase, agora não, relaxei, ganhei vocês, agora está todo mundo me olhando. Então, aí encorpa, isso é relacionar, isso é fundir seres. Nós não vamos fundir igual gêmeos siameses, apêndice tifoide com apêndice tifoide. Nós vamos fundir em vibrações. Em vibrações. Esse entendimento que a doutrina espírita é vanguardeira. Nós tivemos estudo de mão beijada, nós vemos todo dia a ciência provar o que o Kardec falou para nós. Só que muitas das vezes eu estava ficando orgulhoso disso. Tá vendo? Tá lá, é assim que é o certo. E olha para vocês verem, estou perdendo, né? Oportunidade de ser o que o Paulo levantou que é fundamental, nós nos nivelarmos juntos. Então, se nós quisermos educar os nossos filhos, que eduquemos a nós, e a coisa vai se dar em conjunto. Mas tem que ter aquele trabalho, eu acordar segunda-feira cedo e falar assim, como que eu vou comportar hoje, o que eu estou trabalhando em mim? A hora que chegar na hora do almoço, ele entende. Não adianta eu mandar ele lavar a mão, eu não preciso falar nada, lavo a mão um mês em seguida. Meio assim na caixa para ele ver que eu lavei. Menininho novinho, não quer lavar a mão, papai. Não é assim que acontece, gente? Agora eu mandar ele lavar a mão todo dia, se eu for muito bravo, ele lava. O dia que eu não estiver em casa hoje, o papai não está aqui, não lava a mão, não. Se ele não tiver a tendência de lavar a mão. Porque às vezes o sucesso que a gente tem com os nossos filhos não é sucesso nosso. Eles já têm como construção, e eles trazem. Ai, o meu filho é o melhor que tem. Vamos aprender com ele, então vamos nivelar ele. Então é essa visão do espírito que nós temos que ter. Nós somos espíritos, não podemos viver no mundo da lua, nem com misticismo, mas nós somos espíritos. Encarnados, nós somos espíritos. Nós temos que parar de esperar benefícios pós-morte, vantagens pós-desencarne. Nós somos uma coisa só. Se nós temos conflitos hoje, se eu sou impaciente hoje, se eu tenho insegurança, se eu tenho medo hoje, depois de desencarnado eu vou ter muito mais. Porque eu não estou rogando praga, é físico. O meu corpo físico, ele rebaixa as minhas vibrações. Se eu tenho um estado de culpa enorme, com o corpo físico, a culpa chega devagar, dá para vir trabalhar ela. Se eu não tenho corpo físico, a vibração é muito mais intensa. Eu entro num estado de desequilíbrio lá em cima. Então eu tenho que implantar o reino de Deus na terra da minha consciência. A terra representando eu. Então eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser isso tudo. Isso tudo são caminhos que vai afunilando para a gente virar amor,
que é exatamente a proposta, né? Como diz Paulo de Tarso, só existe ele, e na realidade é isso mesmo. Tudo isso aqui que nós enxergamos vai desintegrar, a própria ciência já mostrou isso. Nós temos uma dependência total do Sol. A ciência já mostrou que o nosso planeta saiu de lá, e se nós não tiver Sol, ou seja, a matéria desintegra, ela não traz estabilidade. A estabilidade e a alegria advém da mudança das vibrações que eu faço no meu interior. Se eu mudo as minhas vibrações, se eu modifico os meus sentimentos, eu fico feliz. Não interessa os problemas existenciais que eu estou passando. Não interessa se o mundo está caindo na minha cabeça, mas eu estou transformando. Hoje, sexta-feira, eu estou melhor do que na sexta-feira passada, ou pelo menos eu estou buscando a ser melhor. Essa mudança de vibração íntima gera alegria. Vocês não mostraram ali o Dimas? Vê se aquilo é uma afronta para a matéria. O indivíduo que sabia que ia morrer em questão de minutos, olha para Jesus, né, pede para ele, né? Senhor, né, lembra de mim, hora que estiver no paraíso. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a hora que a gente entende o processo, o fardo fica suave e o jugo, né? O fardo fica leve e o jugo fica suave. Porque eu entendo, não é que Dimas ia lá para a esfera crística de Jesus, não, porque ele não tem peso específico para ir. Na física, não dá para ele ir, o perispírito dele é pesado demais, ele vai ficar aqui ainda fazendo a evolução dele. Mas ele mudou o ponto de vista dele. Ele entendeu qual que é o caminho da felicidade dele. Ele fez naquele momento ali o transcurso do Sermão do Monte. Ele entendeu que por aquele jeitão daquele Jesus Cristo ali, não tinha dúvida, ele ia ser feliz. Ele ia ter que trabalhar, mas ele ia ser feliz. Então ele desperta naquele momento que o homem matéria estava acabando. O outro não percebeu isso. Os apóstolos não perceberam isso naquele momento. Perceberam depois. Então é esse entendimento aprofundado que a doutrina espírita nos convida nesse momento. E nós teremos recursos para isso. Vocês vejam que faz uns 4, 5 anos que a energia no ar mudou. Todo segmento científico e religioso está sendo convocado a mudar. E o movimento espírita ele vai ser forte na capacidade que ele tiver de formar alianças. Nós não podemos ser fortão criando o Vaticano de novo. Por que não? Porque se nós fizermos isso, a gente vai reforçar o orgulho que está dentro de nós. Agora, se nós formos aqueles intermediadores de todas as religiões, de todos os segmentos científicos, motivando toda a era do Espírito, mostrando que somos espíritos, nós ficaremos extremamente fortes. Quanto esse aqui é o 20º, esse aqui é qual congresso? 24º congresso. Olha o tanto de gente que tem aqui. Qualquer igreja evangélica que abre um bairro, bota mais gente dentro dela em uma semana, não é? Mecanismo diferente. Por que nós não crescemos? Foi incompetência das nossas federativas? Não. Elas cumpriram o papel delas dentro do tempo que propunham para elas, muito bem cumprido. É um entendimento, o nosso compromisso como espírito é trazer a essência de Jesus para cá. A essência de Jesus, Deus é equidistante de todos os credos, de todas as religiões, de todas as ciências. Nós espíritas, a partir do momento que nós entendermos essa essência, nós vamos cumprir o nosso papel. E está tudo dentro dos conformes, ninguém fez nada errado até agora não. Como o nosso companheiro da federativa falou, a federativa é imprescindível. Ela que dá a identidade do movimento para nós. Mas ela tem que trabalhar como articuladora do processo, trazendo informações entre as células irmãs. Cada casa espírita com o seu perfil, com a sua liberdade, comungando dentro daquela questão cristalina do espiritismo, e ela rege essa orquestra. Ela é o maestro, representando o movimento, mas ela extrapola para a sociedade. O espiritismo tem que avançar para a sociedade. Cada casa espírita representada aqui tem que ver qual que é o papel dela na sociedade que ela está inserida. E nós temos que desenvolver projetos para isso. Nós lá na nossa cidade estamos tentando desenvolver um projeto ligado à fitoterapia, orientado pelo plano espiritual, com bom senso, com o pé no chão, sem misticismo. Mas nós temos que enquadrar cada um com o seu programa. E nessa nós vamos ficar fortes. Agora vejam só, sem relacionar é impossível. Temos que relacionar entre todos. E a coisa vai se dar, a coisa vai ficar bonita, a coisa vai ficar forte. Então é isso, eu queria agradecer imensamente estar aqui, porque toda vez que a gente é convidado para falar, faz a gente pensar na gente. Toda vez que a gente pensa na gente, a gente melhora. E a gente é muito mole. A gente precisa ter um certo estresse para poder pensar mais profundamente em nós.
agradeço imensamente, espero estar amigo de vocês cada vez mais, espero cada vez mais estar relacionando com todo mundo. Dessa vez nós não vamos poder ficar aqui, todos nós tínhamos compromissos lá, mas das próximas vezes nós vamos ficar mais tempo aí relacionando com todo mundo. Senão o nosso discurso fica muito incoerente. Nós estamos tentando não ser incoerente mais. Certinho, gente? Muito obrigado de coração por tudo. Joia? Nós agradecemos ao nosso companheiro Zé, né, e ao senhor João Paulo, pelas palavras, pela palestra. E agora alguns recadinhos que já estão ficando importantes para a gente. A Coordenação Geral manda avisar o seguinte: mudanças de quartos somente com autorização da coordenação. Então já tem gente mudando de quarto.